Os Jogos Olímpicos de Verão, também conhecido como as Olimpíadas, são um grande evento multiesportivo internacional normalmente realizado a cada 4 anos. Acontece que, com a união de países de todos os continentes para disputar as diferentes modalidades esportivas, a moda também está muito presente. Cada atleta traz um pouco da sua cultura de moda em cada um dos uniformes desenvolvidos, e é por isso que hoje a gente vai falar sobre isso. Se vocês me seguem nas outras redes sociais, muito provavelmente vocês já me viram falando várias vezes sobre a relação com moda e esporte. Eu já fiz vídeo falando no ano passado sobre Fórmula 1, porque Fórmula 1 é o meu esporte favorito. Um dos primeiros vídeos que eu postei lá no TikTok foi falando sobre a relação da NBA com os tênis, e desde então eu já fiz milhares de vídeos com esse assunto. Literalmente milhares, porque eu posto vídeo todos os dias há mais de 4 anos no TikTok e no Instagram. Então, aproveitando que as Olimpíadas são um dos eventos mais importantes para a história do esporte e também colaborou muito para a própria história da moda, nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre esse tema. E caso você esteja se perguntando por que eu estou usando uma jaqueta em pleno abril, é porque aqui no Rio Grande do Sul já está fazendo muito frio. O nível de tecnologia que está envolvido na construção da roupa de cada um dos atletas é absolutamente surpreendente. Eu acho que vocês vão amar saber um pouco mais sobre isso, porque é um dos meus assuntos favoritos, não à toa. E é bem interessante a gente levar em consideração que essa relação entre moda e esporte, quando a gente está falando sobre os Jogos Olímpicos, tem relação desde o início da própria história das Olimpíadas. O esporte precisa de roupas que são muito específicas e que atendam especificamente à necessidade de cada atleta em todas as modalidades que ele for participar. Uma história muito engraçada que eu li quando eu estava fazendo o roteiro desse vídeo é que logo na primeira edição dos Jogos Olímpicos a gente vê como a roupa já tinha um papel importante. E assim, eu não sei até que ponto essa história é verdadeira, mas eu encontrei em vários sites. A história diz que o vencedor da primeira categoria dos Jogos Olímpicos, que hoje seria muito próxima ao que a gente conhece como atletismo, foi vencida por Corobeu, que era um cidadão de Olímpia que correu nu, despido, porque ele acreditava que assim ele teria o melhor desempenho. Já com essa primeira história do Corobeu, a gente entende que a preocupação com o melhor impacto e o menor impacto sempre foi uma coisa intrínseca ao próprio jogo. E desde então, essa é uma preocupação que tem tomado todos os pensamentos dos desenvolvedores dos uniformes. O interessante é que esse desafio tem sido um motor propulsor para a inovação tecnológica que é aplicada nos uniformes, mas não só nos uniformes, também para as roupas que a gente acaba usando no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente tem algumas peças que a gente usa hoje todos os dias e que elas nasceram originalmente no esporte, como por exemplo o próprio Converse, que a princípio era um tênis usado pelos jogadores de basquete, e os tênis da Nike, inicialmente criados para fins de corrida. E olha só que interessante essa parte. Durante muito tempo, todos os uniformes das delegações eram absolutamente iguais. Até que com o começo do progresso dos próprios Jogos Olímpicos, alguns designers começaram a ficar mais interessados e começaram a colocar alguma outra informação de moda presente nesses uniformes. E inconscientemente, como a gente está muito ligado com a moda, mesmo que a gente não perceba, várias pessoas passaram a começar a torcer por delegações que não eram necessariamente do seu país, porque o uniforme deles era mais bonito. Logo, os países perceberam que quanto mais bonito fosse o uniforme, mais inconscientemente as pessoas estariam interessadas em ver aquela equipe participando. E olha só uma curiosidade para vocês. Vocês conhecem os trabalhos do Emilio Pucci? O estilista italiano inicialmente era atleta. Ele praticava esqui e fez parte da delegação italiana em 1936. Tudo isso acabou mudando porque depois da Segunda Guerra Mundial ele foi servir e quando ele voltou ele começou a desenvolver mais o seu interesse pela moda, mas muitos designers cresceram primeiro no esporte. E isso é muito importante pra gente entender o resto dessa história. Nos anos 70, uma das primeiras mudanças que começou a ocorrer não foi por causa de nenhum designer, mas por causa dos próprios atletas. Os skatistas começaram a notar que as roupas que eles tinham não promoviam de jeito nenhum uma boa mobilidade para a prática do esporte. Então eles começaram a usar os moletons, porque além de serem bonitos esteticamente, eram principalmente muito bons para eles usar, porque quando eles caíam no chão, não machucava tanto, absorvia muito o impacto. Logo, eles começaram a adotar essas roupas não só para praticar o esporte quando eles estavam treinando, mas também começaram a levar para os próprios Jogos Olímpicos. E hoje é muito comum a gente atrelar justamente essa imagem de moletom aos skatistas. Com a moda se aproximando cada vez mais do esporte, logo, algumas marcas de luxo começaram a ficar atentas a isso e ver uma boa oportunidade para fazer negócios também. Em 2008, a Ralph Lauren começou a fornecer todos os anos, tradicionalmente, o uniforme para a delegação dos Estados Unidos.
E esses uniformes da Ralph Lauren sempre são usados na cerimônia de abertura dos jogos. E se a gente parar para olhar a própria história da Ralph Lauren, a gente vê que a marca surgiu desde o início para atender algumas necessidades do público de classe alta. E esse público de classe alta sempre foi obcecado pelo quê? Pelos esportes de rico. Tem até uma matéria muito boa que a própria Lelê Santana postou lá no Portal das Modas há mais ou menos uns 2 anos atrás, que eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada, que fala um pouco mais sobre isso. E também eu tava com a ideia de fazer um vídeo sobre a Ralph Lauren. Comentem aí se vocês acham que é uma boa ideia que eu posso trazer pra vocês também. Uma das marcas que a gente mais menciona hoje, quando a gente tá falando sobre o poder de moda, principalmente de pessoas que saíram da mídia pra moda, é a Skims, a marca da Kim Kardashian. E uma das notícias que mais viralizou no ano passado, acho que vocês devem lembrar, foi que ela passou a ser fornecedora oficial das roupas de baixo usada pelos atletas da NBA, e ela também fez uma campanha com vários atletas, incluindo o Neymar. Só que essa história da Skims junto com o esporte também não é nova. A partir de 2019, ela se tornou a fornecedora oficial de todas as roupas de baixo dos atletas dos Estados Unidos. Então, quando aconteceram as Olimpíadas de 2020 de Tóquio em 2022, por causa da pandemia, a Skims já foi a patrocinadora oficial das roupas de baixo dos atletas, e a Ralph Lauren, nesse ano, também apresentou uma tecnologia que foi muito legal de resfriamento nas roupas, que era aplicada especialmente nas jaquetas da equipe dos Estados Unidos. Agora, lembra da informação que eu falei agora há pouco para vocês guardarem de que o Emílio Pucci também era atleta? Então, em 2021, a Lacoste foi a fornecedora oficial dos uniformes da França. E o que isso tem de importante? O próprio René Lacoste também era um atleta, e não apenas qualquer atleta. Ele era atleta profissional de tênis, vencedor de 7 Grand Slam. Quando o René Lacoste se aposentou lá em 1933, ele lançou a sua marca de roupas, a Lacoste. E essa marca tinha especificamente o foco de lançar produtos que tinham relação com o esporte que ele fazia, principalmente os produtos que ele queria ter, mas que ele não conseguia encontrar com tanta facilidade quando ele era atleta, e especificamente as camisas polo. E é muito interessante a gente ver essas marcas que são fundadas por ex-atletas, porque justamente elas conseguem atender especificamente às necessidades que eles, mais do que qualquer pessoa, sabem que são realmente essenciais na prática esportiva. Inclusive, uma das maiores tendências que eu tô falando assim, ó, faz umas 2 semanas pra vocês nas minhas outras redes sociais, que tá acontecendo agora em 2024, é a obsessão da moda com o tênis, com os esportes em geral, mas o tênis em especial é o que mais está em alta, muito impulsionado principalmente pelo novo filme que a Zendaya tá fazendo. Então aguardem, porque nessa semana mesmo vai ter vídeo falando aqui também sobre a relação entre o tênis e a moda, porque eu estou obcecada por esse assunto. Outra coisa interessante é que em anos de Olimpíadas é muito comum que a gente veja as marcas de luxo que estão desenvolvendo os uniformes para as delegações apresentando esses uniformes nas semanas de moda. E foi exatamente isso que aconteceu em 2020. Junto com a coleção Primavera-Verão, a Armani apresentou também os uniformes que iam ser usados pela delegação italiana que eles iam estar desenvolvendo. Os agasalhos apresentados traziam na parte frontal uma forma circular em homenagem à bandeira do Japão, mas nas cores da Itália, e ainda a inscrição Fratelli da Itália, Irmãos da Itália, que é o primeiro verso do hino nacional. Ainda para as Olimpíadas de 2020, que acabaram sendo adiadas, outra marca que também foi responsável por desenvolver os uniformes foi a Levi's, que adivinha, tem vídeo aqui especificamente no canal. Bom, até agora a gente falou sobre uma parte muito positiva com relação ao quanto essas tecnologias são muito úteis, não só para os atletas, mas também para o nosso dia a dia, e também sobre a relação basicamente entre a moda e o esporte. Mas agora a gente chega num tópico que não é tão legal e que infelizmente é uma coisa muito comum de acontecer ainda agora em 2024, toda vez que vai ser feito um uniforme especialmente para o guarda-roupa feminino. Vocês devem lembrar da matéria que falava que em 2020 as jogadoras da Noruega se negaram a usar o uniforme que era obrigatório para elas, que basicamente era um biquíni para jogar, extremamente desconfortável. A exibição e a sexualização do corpo das mulheres no esporte sempre foi uma questão presente, e que as atletas de hoje estão mais dispostas do que nunca a discutir e a melhorar. Também foi nesse empenho que em 2020 a equipe da Alemanha de ginástica artística usou macacões cobrindo as pernas até os tornozelos, e essa roupa era bem diferente das que são usadas normalmente, que são os bodes cavados. E justamente depois de eu terminar o roteiro desse vídeo e preparar esse vídeo para vocês, eu me deparei com essa notícia aqui, que os uniformes desenvolvidos para as atletas também estão extremamente nesse tópico. É muito, muito, muito indignante que alguém realmente pense que isso aqui é minimamente confortável para poder fazer um esporte. Bom, entrando justamente nesse tópico de Olimpíadas desse ano,
vamos falar sobre as partes boas disso também agora. Elas começam dia 26 de julho de 2024 até o dia 11 de agosto. E as Paralimpíadas iniciam dia 28 de agosto e vão até 8 de setembro, ambas sediadas em Paris. E aqui a gente chega justamente no ponto que foi o grande fator motivador para eu gravar esse vídeo. Eu fiz, obviamente, um vídeo falando sobre o uniforme mais famoso de todos, que é o da França. Só que quando eu comecei a fazer pesquisa sobre os uniformes da França, eu descobri uma coisa muito mais legal e que absolutamente ninguém falou. Eu até postei sobre isso e depois alguns outros criadores de conteúdo fizeram vídeos falando também sobre esse feito e me mandaram mensagem perguntando se eu não me importava de eles também terem feito vídeo sobre isso, e com certeza eu não me importo. Eu só quis deixar bem claro esse ponto de que ninguém tava falando sobre isso, porque é uma informação muito legal e eu acho que deveria ter sido mais divulgada. Acontece que a LVMH, que é a dona de todas essas marcas aqui, está sendo responsável por criar as medalhas das Olimpíadas. Então, aproveitando propriamente a grande oportunidade que as Olimpíadas dão de um marketing gigantesco, a LVMH viu uma grande oportunidade para inserir as suas marcas de luxo nos jogos. Desse modo, a joalheria e relojoaria Chalmette está sendo responsável por desenvolver as medalhas de ouro, prata e bronze das Olimpíadas e Paralimpíadas. Só que olha só que interessante, além dos materiais preciosos que já são extremamente comuns de aparecer nesse tipo de medalha, eles também estão inserindo um pedaço da autêntica Torre Eiffel, os pedaços que foram acumulados durante a renovação do monumento. Nessas medalhas a gente consegue ver o hexágono, que é um símbolo muito importante para a relojoaria Chalmette, mas principalmente eles dizem que é um grande símbolo da França no mundo. Em comunicado, a Chalmette disse que representa a França por causa dos 8 raios, que evocam o brilho da nação que cedia os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024, e já que especialmente Paris é lembrada sempre pelas luzes. Agora, a parte que eu mais amei disso foi a parte de trás, que é extremamente belíssima. O outro lado das medalhas ilustra o renascimento dos Jogos Olímpicos modernos na Grécia. Nike, a deusa grega da vitória, retratada, tendo como pano de fundo a Acrópole, saindo do estádio Panatenaico, onde foram realizadas as primeiras Olimpíadas modernas em 1896. Cada medalha olímpica e paralímpica vai exibir o nome do esporte, a disciplina e o evento gravado nas bordas. A versão olímpica vai ter essas inscrições em francês e a paralímpica em inglês, já que esses são os respectivos idiomas oficiais desses comitês. Ao todo, o Comitê Olímpico preparou 5.084 medalhas, só que essa não é nem de longe a única forma que a LVMH, como conglomerado, vai estar presente nas Olimpíadas. A Louis Vuitton, que faz parte desse conglomerado, é responsável por fazer a mala que vai carregar as medalhas. E isso não é nenhuma novidade, se vocês me seguem nas minhas outras redes sociais, vocês já sabem que a Louis Vuitton é sempre a responsável por fazer a mala para esse tipo de premiação. Eles já fazem a da NBA, da Copa do Mundo. Na última Copa do Mundo eu fiz um vídeo específico falando sobre todas as edições que eles já tinham feito até então. Inclusive é que a própria Gisele Bündchen encarregou. E a Sephora, que também é do grupo, também vai ser responsável por criar várias ativações durante o evento. Segundo a matéria do Wall Street Journal, a onipresença da LVMH durante os Jogos Olímpicos custará 150 milhões de euros, fazendo com que o grupo seja o maior patrocinador das Olimpíadas. Nas palavras do próprio diretor da LVMH, a França é representada pelos Jogos Olímpicos, então a LVMH não podia ficar de fora. E falando de Olimpíadas desse ano, sabendo que elas são na França e sabendo que desde que esses uniformes aqui foram divulgados, todo mundo só falou sobre eles, não seria justo a gente não mencionar aqui, então vamos falar deles. Essas peças foram criadas por esse designer aqui, que se chama Stephanie. Inclusive, curiosidade, sabia que meu nome é Lauren Stephanie? Então é muito engraçado quando eu vou falar de alguém que tem o mesmo nome que eu. Para criar essas roupas, ele trabalhou em parceria junto com uma marca que é muito conhecida pelo seu trabalho no esporte, a Le Coq, que é uma marca francesa. E como ponto principal, principalmente com relação à cartela que a gente vê de cores, eles seguiram as cores da bandeira da França. Como processo de pesquisa, ele conversou com cerca de 30 atletas de diferentes modalidades para saber especificamente aquilo que eles consideravam essencial para ter no uniforme deles. E olha só que loucura, eles criaram tantas roupas para todas as modalidades que eles estão participando, que ao total isso deu 1.100 peças diferentes. Eu não tô falando que ao todo, todas as peças que eles criaram deu 1.100 peças. Não, 1.100 modelos. Então esses 1.100 modelos diferentes de peças serviram como base para aí sim eles desenvolver a grande escala desses produtos. Eles vão ser usadas para vestir 800 atletas em 63 modalidades diferentes. Aí sim, ao total de todas as peças que foram fabricadas, foram 150 mil peças feitas. E é muito louco pensar nisso, porque eles criaram mais de 1.000 modelos diferentes, mais de 100 mil peças, e mesmo assim 4 delegações não fizeram parte desses modelos que eles criaram, porque eles decidiram continuar com os seus patrocinadores oficiais. E essas delegações foram a de atletismo, handebol, basquete e futebol.
Só que é muito importante a gente ter em mente que essas peças, evidentemente, incluem as peças que eles vão usar durante especificamente os jogos em si, mas também incluem todas as peças que eles vão usar durante os eventos que acontecem durante as Olimpíadas, como, por exemplo, jantar, entrevista, enfim. Esse número absurdo de peças também inclui, obviamente, várias outras coisas que a gente não leva em consideração quando a gente está pensando em um designer criar produtos para as Olimpíadas, mas que eu achei muito interessante perceber, que é, por exemplo, os protetores bocais, a esgrima, os tênis, skate, raquetes e tudo aquilo que no esporte os atletas acabam usando como uma coisa essencial para a prática em si, mas para os telespectadores acaba sendo meio que um acessório visualmente. Então eles também se empenharam em fazer uma coisa bonita esteticamente. Todos os funcionários do evento também receberam os seus respectivos uniformes e ao todo eles fabricaram 220 mil peças de roupas só para os funcionários. Também especificamente os voluntários da organização do evento, que foram reunidos pelo comitê organizador de Paris e receberam um número absurdo de pessoas se candidatando, distribuíram uniformes específicos para eles. E esses já não foram feitos pelo Stephanie, mas sim pela Decathlon, que desenvolveu esse uniforme para 45 mil voluntários que vão participar do evento também. Para esses voluntários, eles fizeram uma reinterpretação da camiseta de marinheiro, que é muito importante para a história da França. E uma das coisas mais legais foram os casacos e as calças com partes removíveis. Então, a calça pode se transformar numa bermuda, o casaco pode ficar de manga curta, enfim, muito interessante. Além, é claro, de outras peças como tênis, bonés, enfim, esse tipo de coisa. E aí, especificamente para a abertura dos Jogos Olímpicos, eles não vão contar com o Stephanie também para fazer e nem com a Decathlon, mas sim com uma outra marca francesa chamada Berluti, que adivinha, também fez parte da LVMH. Evidentemente, a gente também não poderia deixar de mencionar os uniformes específicos do Brasil, e os uniformes para a viagem dos atletas estão sendo fornecidos pela Riachuelo. E em parceria com a Riachuelo, trabalhos de bordados foram desenvolvidos para aplicar nessas peças. Os bordados foram desenvolvidos por uma equipe de bordadeiras do Rio Grande do Norte, composta por 80 bordadeiras de Timbaúba dos Batistas, que fizeram peça a peça o destaque dos uniformes que serão usados pelos brasileiros na festa, que não vai ser no estádio, mas dessa vez dentro do Rio Sena. A cerimônia de abertura vai ser no Rio Sena, então os atletas vão assistir dentro de um barco. Me lembra muito o desfile da Jaquemus. Essas bordadeiras foram contratadas para fazer esse trabalho depois que elas divulgaram alguns trabalhos que elas já tinham feito antes, inspirados na fauna e na flora brasileira. Até então elas eram 17 bordadeiras, e aí, junto com a responsabilidade de criar os uniformes para as Olimpíadas, eles acabaram aumentando essa equipe e ainda mantiveram os bordados inspirados na fauna e na flora. As roupas do Brasil são compostas por uma saia midi branca, camisetas listradas que podem ser verde, azul ou amarelas para as mulheres, e os homens têm um uniforme composto por calças brancas, as mesmas camisetas listradas, que podem ser verdes, brancas e azuis, e também a jaqueta. Algo interessante é que todas as peças são feitas com materiais reciclados, e no desfile da abertura dos Jogos Olímpicos, os brasileiros também vão usar Havaianas, que é uma das marcas mais importantes para a história da nossa moda nacional, e se vocês quiserem um vídeo especificamente sobre Havaianas, também posso trazer aqui. Lembra quando eu falei da França agora? Eu disse que eles criaram também as roupas que vão ser usadas em outros eventos, e não especificamente só nos Jogos Olímpicos? Então, para os brasileiros, quem também está desenvolvendo essas roupas de passeio é a Riachuelo. Basicamente, eles divulgaram que são moletons nas cores do Brasil, também feitos com algodão desfibrado, ou seja, reciclados, e por dentro com a inscrição Embarcando no Sonho. E falando sobre Olimpíadas, a gente não poderia terminar esse vídeo sem mencionar um dos maiores talentos do Brasil, que é a Raíssa Leal. Nas últimas Olimpíadas que ocorreram, eu fiz um vídeo especificamente, que se vocês me seguem nas outras redes sociais devem lembrar, falando sobre o tênis que foi lançado dela, que tinha uma fadinha por dentro. Na época isso foi uma notícia que circulou em vários lugares, porque foi uma conquista muito legal. Só que nesse ano, a Raíssa Leal foi para feitos gigantescos e se tornou embaixadora global da Louis Vuitton, se tornando não só embaixadora global do Louis Vuitton, mas a primeira embaixadora global da Louis Vuitton aos seus 16 anos. Então ela faz parte desse time agora com vários artistas de K-pop e com o meu maior ícone de moda, a Zendaya, que inclusive ela até postou já uma foto junto com ela. Quando essa notícia saiu, eu fiz um vídeo especificamente para vocês falando um pouco mais sobre isso, mas uma das coisas mais interessantes que eu vi ali nos comunicados que a própria Louis Vuitton fez junto com a sua equipe, o motivo principal dela ter sido escolhida é o grande ponto de conexão que ela é, principalmente com a geração Z. Ela tem um talento indiscutível, uma história que inspira e conecta muitas pessoas, então ela era simplesmente a escolha perfeita para fazer aquilo que a Louis Vuitton tá tentando se empenhar durante tantos anos, que é a conexão com a geração Z. Se a gente parar para pensar, por exemplo, nos próprios idols do K-pop que fazem parte do time da marca, isso fica muito evidente. Mas principalmente quando eu tava lendo sobre isso da Raíssa, eu fiquei chocada com uma informação que é muito importante pra gente ficar de olho a partir de agora, que eles diziam que essa escolha da Raíssa foi muito motivada por um dado de pesquisa que dizia que o skate é o esporte mais engajado nas redes sociais. Então, assim, anota
anotem, a gente vai ver muitos skatistas a partir de agora sendo patrocinados também, porque as marcas de luxo sempre estão de olho nisso. Eu tentei trazer nesse vídeo o máximo de informação possível sobre esse assunto que eu sou tão apaixonada, que é a união da moda junto com o esporte. Espero que vocês tenham gostado, a gente vai ter muito mais vídeos sobre isso aqui também, sem dúvida. Como eu falei pra vocês, nessa semana mesmo vai ter vídeo sobre a relação do tênis junto com a moda. E espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar um comentário, curte o vídeo por favor, que isso me ajuda bastante. Me seguir nas minhas outras redes sociais. E é isso, um beijo, eu sou a Anne e até amanhã com o próximo vídeo.